Oh, 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 oh. Nada vai abalar minha fé, Senhor. Nem as chuvas, nem os ventos me apartarão de ti. Ainda que ande em vales de sombras, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo, companheiro e amigo, não me deixarás. Eu creio em tuas promessas, que me farás descansar, porque és o meu pastor e nada me faltará. Confiarei em ti, Senhor, até o fim do meu viver. As tempestades virão, mas seguro contigo vou ficar. Confiarei em ti, Senhor, até o fim do meu viver. As tempestades virão, mas seguro contigo vou ficar. Porque creio em suas promessas, que me farás descansar, porque és o meu pastor e nada me faltará. Confiarei em ti, Senhor, até o fim do meu viver. As tempestades virão, mas seguro contigo vou ficar. Confiarei em ti, Senhor, até o fim do meu viver. As tempestades virão, mas seguro contigo vou ficar. Oh, 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 oh. Rodrigo Wegner aqui no Conexão Hoje. Hoje é segunda-feira, início da semana. E aí, como é que foi seu final de semana? Tuita pra gente, usa o nosso Facebook também. Eu quero saber como é que foi o final de semana, se você descansou. E eu quero saber também se você já está interagindo nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, está aparecendo na sua tela, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Se você ainda não é seguidor no nosso Twitter, não perde tempo, @PGConexão. Lembra de usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão sem acento. Tem também o nosso Instagram. Se você ainda não é nosso seguidor nessa rede, não perde tempo. Seja o nosso seguidor, que tem fotos que só vão para o Instagram. Então, seja o nosso seguidor, tem muita coisa que acontece só por lá. E olha só, você, claro, que quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, que acompanha a TV Novo Tempo, que acompanha o programa Conexão, você pode adquirir o Resgate da Verdade. É um presente da TV Novo Tempo e do Conexão Jovem. É só você acessar o site que está aparecendo na sua tela, novotempo.com/conexão. Do lado direito do site vai ter uma foto minha e do Chapolin, que inclusive não está aqui hoje. Daqui a pouquinho ele vai estar de volta. Um abraço para você, Chapolin. Você clica lá e vai ter detalhado como você adquirir, como que esse estudo vai chegar na sua casa. É um presente do Conexão. Faz lá, se inscreve e vai chegar na sua casa esse presente, tá bom? Lembrando também da nossa revista, nossa parceira da Casa Publicadora, que é a nossa editora, a revista Conexão 2.0. Se você ainda não fez a sua assinatura, não perde tempo, acessa o portal conexão20.com.br.
e faça a sua assinatura. Hoje vamos conversar... claro, a Deise está me lembrando aqui que se você é um jovem aí mais tecnológico, tem o seu iPad, né, o seu tablet, você pode baixar também esse estudo bíblico através do aplicativo, está aparecendo também na sua tela, Estudos Bíblicos Novo Tempo. Baixa e já vai estudando aí indo para a universidade, né, no metrô, já vai estudando aí o resgate da verdade. Hoje aqui no Conexão vamos falar sobre comunicação eficaz. Como que você usa a língua portuguesa para se comunicar? E por falar em língua portuguesa, hoje temos aqui um chileno. Sim, isso Não mesmo. é isso, Rodrigo? Seja bem-vindo aqui ao Conexão. Baixa só um pouquinho mais o microfone, Rodrigo. Isso. Como que é você né, fala espanhol e hoje lançou um CD cantando português, não é isso? Sim, na realidade eu comecei meu ministério como solista aqui no Brasil, gravando português. Já gravando português? Sim, gravei 2 discos, 2 CDs em português e o último eu quis fazer em espanhol, porque tenho que fazer, né? eu fiz muitas turnês para fora do país e as pessoas falam assim, poxa, você é chileno e você vem cantar em português aqui onde todo mundo fala espanhol, né? Então fica uma coisa meio que sem conexão, né? Agora, a língua, o espanhol e o português têm essa semelhança, mas são duas línguas bem diferentes. Tem gente que às vezes arrisca falar o espanhol, né, o brasileiro e tal, e não é bem assim. A língua não, ela só tem uma semelhança, mas tem muitas diferenças, né? Isso mesmo. É porque elas derivam do latim, né, assim como o francês, o italiano. Elas têm muitas palavras parecidas, com significados totalmente diferentes. E é por isso que muitas vezes aqui eu ouço meus amigos falar, espanhol é só enrolar a língua, né? Na realidade é um som bem aberto, né? Eu tenho muita dificuldade em fazer esse som até hoje. Eu moro aqui no Brasil 15 anos já. 15 anos. E eu tenho muita dificuldade de falar sons que têm o acento agudo. A diferencial, esse som fechado e aberto, anasalado, é muito difícil. E para falar sobre esse assunto aqui, comunicação eficaz, utilizando a língua portuguesa, eu recebo hoje com muito prazer aqui. Olha, eu já tinha ouvido falar, não fui aluna dele, infelizmente, mas hoje eu recebo aqui o professor de comunicação e línguas dos cursos de teologia, né? Comunicação e línguas dos cursos de teologia e comunicação do NASP, que é uma das nossas universidades aqui no estado de São Paulo, o professor Valdeci Lima. Tudo bom, professor? Bem, obrigado. Seja bem-vindo aqui ao Conexão pela primeira vez. Muito obrigado. Olha, foi unânime na produção. Quando falaram assim, o Valdeci Lima tem que ir no Conexão, todo mundo, tem que ir mesmo, viu, professor? Seja bem-vindo aqui ao Conexão. Muito obrigado, prazer é meu. E o português do Rodrigo, aprovado? Aprovado, e eu concordo com todas as objeções que ele fez, né? Que a dificuldade nas letras guturais, né? Essas letras abertas, alguma outra letra. O D, né? Que aqui é bem pronunciado, mas vocês pronunciam mais ou menos por cima. O V também, que é um pouco mais ou menos por cima. Isso aí, uma vez que você tem essa estrutura, para você abandonar é difícil, né? É difícil, mas você está indo muito bem. Eu estou falando isso porque você mesmo reconheceu da dificuldade disso. Sim, mas dá para você entender você com perfeição. Né? Parabéns, inclusive, pela essa iniciativa de gravar um CD em português. Olha que beleza. Né? Muito bom. Muita coragem. Muito bom. Ótimo. Agora, professor, como que acontece a comunicação? A gente está aqui falando com o Rodrigo, que ele fala que tem dificuldade ainda em algumas coisas, mas ele consegue se comunicar muito bem. A gente compreende o que ele está falando. Isso que é o importante da comunicação? É a compreensão apenas? Na realidade, se você for ver algumas definições de comunicação, existem várias. Uma delas é comunicar e produzir resposta. Né? É você obter aquilo que você se propôs quando você passou a mensagem para alguém. Né? E como há alguns pensamentos correntes, muito populares, os pensamentos, que dizem o seguinte, comunicar não é o que você fala, é o que o outro entende. Então hoje, se eu chegar para você e disser o seguinte, olha, você vá para a cidade e passa no banco, depois você compra um pão e você faz isso. E você chega para mim e eu pergunto, você fez o que eu fiz? Fui. Onde você foi? Fui ao banco e voltei. Falei, e o pão? Quer dizer, hoje, para comunicar, eu tenho que falar assim, você entendeu o que eu falei? Entendi. O que é que você entendeu? Me repita. Aí, então, eu sei que você vai produzir uma resposta. Porque se nós podemos nos comunicar, e o problema é do comunicador. Eu não obtive porque, simplesmente, a comunicação é uma via de mão dupla. Eu falei, a pessoa pode não ter entendido, e eu acho sempre que o problema é da outra pessoa. Mas não necessariamente. Agora o Brasil tem essa variedade, né, de cultura, e isso acaba refletindo também na forma que a gente se comunica, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso aí na comunicação a gente chama de o referente, né? Por exemplo, algumas coisas que você fala aqui no Sul,
Se você disser exatamente a mesma coisa no norte ou nordeste, vai causar um efeito diferente. Por exemplo, só para um exemplo que a gente tira dos livros e tudo mais, né? Se eu chegar para um carioca e disser o seguinte, gente, que dia lindo hoje, que calor, olha que sol brilhante, ele vai dizer, ó, maneiro, legal, vou pegar uma praia. Agora imagina você chegar com a mesma frase para um retirante no Piauí, que está passando uma seca, e você chega para ele, olha, hoje está sol, não vai chover, que beleza, é tudo que ele não queria ouvir. A mesma frase causando um efeito aqui, e a mesma frase lá no norte e nordeste, onde a seca é uma coisa imperativa, é uma coisa que existe, é uma coisa difícil, né, de suportar e de conviver, você fala a mesma frase, você ofende. Você fala efeitos diferentes. Efeitos diferentes. Efeitos diferentes. A mesma frase. Então, você tem que começar a aprender a trabalhar também com esse referencial, né? Onde você vive, com esse contexto, para que a linguagem faça sentido em cada uma das esferas que você tiver envolvido. Agora, a nossa repórter Caroline Oliveira entrevistou a linguista Glória, que vai explicar exatamente como que acontece a variação da língua portuguesa em cada região. Olha só. A linguagem é um instrumento de expressão. Nós temos vários elementos que a gente consegue se expressar por meio da linguagem. E esses elementos, né, de indivíduo para indivíduo vai variar, o que possibilita, inclusive, o indivíduo se expressar por meio desses elementos que a linguagem fornece. A variação é uma área bem ampla nos estudos da linguagem. Então, nós temos variação que se dá de indivíduo para indivíduo, de profissional para profissional, de áreas de profissões para áreas de profissões, de regiões para região, né? Num país de dimensões como o nosso, como é o caso do Brasil, várias palavras vão variar se você estiver em contato com indivíduos da região sudeste. Se você tiver com indivíduos com o mesmo ponto de vista na região sul, na região central, na região norte, na região nordeste, isso pode variar também. A linguagem é muito social, por isso que cada indivíduo faz uso dela da forma de expressão que melhor lhe convém. Uma linguagem regional é conhecida como regionalismo. Uma palavra pode ter um significado na região sul e no Nordeste ser outra completamente diferente. Mas aí você pode me perguntar, será que a distância entre a região sul e a região Nordeste é que possibilita isso? Não é bem assim. Né? Ainda é pelo viés social, mas do indivíduo, são escolhas individuais que a gente tem para montar a linguagem que me possibilita expressar. Então, exemplos assim muito conhecidos nos estudos da linguagem, né, a mandioca, a macaxeira e o aipim. Essa mudança de uma região para outra tem uma relação muito forte com a cultura, com a atividade, né, que o indivíduo faz, com as influências que a gente sofre, né, da própria tecnologia. Né, tudo isso possibilita o estudo da variação da linguagem. Olha só, a Glória explicando pra gente aqui a variação da linguagem. No segundo bloco, ela volta a explicar. Agora eu quero mandar um abraço para os nossos internautas que já estão conectados aqui com a gente. Quero mandar um abraço para Fernanda Barbosa. Cheguei, assisto você todos os dias. Um beijo para você, Fernanda, que está conectada com a gente. Tem a Salete Stuart também. Tô ligada, galera. Ela é de Jaraguá. Olha só, um abraço. Santa Catarina, um abraço para você, Salete. Tem também, professor, coloquei uma foto aqui do professor Valdeci antes de começar o programa, perguntando quem já foi aluno do professor Valdeci. A Daniele Moreira fala que já foi sua aluna. Aqui no nosso
Instagram também o pessoal está se manifestando. A Darleide Alves foi sua aluna também, apresentadora aqui do Sem Tabus de Consultório de Família. E o Wesley Fonseca, que já esteve aqui no Conexão cantando também, meu professor de interpretação textual. Ó. É verdade. Os alunos aí espalhados pelo Brasil, imagino quantos alunos já passaram pela sala de aula, muita né? Gente, muita é gente. muita gente. É verdade. E é uma coisa muito boa, né? Porque a gente tem amigo pelo Brasil todo, né? E o NASP, né, tem uma peculiaridade, como é um colégio interno, recebe pessoas de todo o Brasil, inclusive pessoas de outros lugares do mundo também, né? Exatamente. Então, é um colégio muito eclético, inclusive, né? É um grande número de cursos e um grande número de estados e países representados lá. Quer dizer que você vai para lá, você tem uma comunidade vastíssima de vários lugares do país. Né? É uma diversidade, inclusive, na linguagem. Aonde eu vou, encontro alguém que estudou no NASP, que foi amigo, que a gente se lembra, e recorda de muitas coisas. É uma coisa fantástica. Eu gosto muito disso. E lá tem muitos angolanos também, né? Que falam, alguns falam Dou aula português para vários também. deles. Exatamente. Tá ok, então hoje estamos falando aqui sobre comunicação eficaz através da língua portuguesa com o professor Valdeci Lima. Vamos para um rápido intervalo, no próximo bloco tem mais. Mandem as suas perguntas que eu vou ler para ele aqui. Até já.